Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus inunde as nossas almas, o nosso coração. Sempre que nos é dada a oportunidade de fazermos o Evangelho nesta casa, a nossa lembrança é enorme. Lembrança de tantos que aqui passaram e que hoje já se encontram no mundo maior, né? Esta casa abrigou tantas criaturas iluminadas, tantos palestrantes que elevaram a nossa alma. E aqui está, né? Nesta noite, o Sr. Bazan, para falar sobre o Evangelho. Agora mudou o sistema. É estudo do Evangelho para todos nós. Cada lição é um estudo. E então a gente pede aí perdão pela nossa pequenez e eu escrevi, né? Porque a leitura é mais difícil, né? Mas nós não podemos fugir do Evangelho, né? Então a lição que nos cabe esta noite é o estudo do capítulo 14, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Veja bem, quando citamos esta passagem e iniciamos a nossa palestra, né, que é um comentário a respeito do Evangelho, um estudo, né, que estudaremos juntos, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quem de nós já não recebeu o carinho, né, de nossas mães, que nunca negaram a nós tudo o que necessitávamos. Nós viemos para este mundo necessitados de tudo, nus, não é? Precisando do carinho de todos, porque sem a mãe e o pai, um cuidado, nós não sobreviveríamos, não é? Então, a mãe nunca regateou leite. A mãe, quantas noites mal dormidas ao nosso pé, né? Ao nosso berço, dando-nos todo o apoio necessário e inundando as nossas almas de tanta felicidade. E o aprimoramento não é só o físico, não é? Nós temos que lembrar que temos que aprimorar também o moral daquelas crianças. Porque, na realidade, nós não damos à criança, nós só damos à criança o corpo, né? O revestimento da sua alma. Por quê? Porque ele já foi criado há muitos anos, há milênios, pelo Mestre, que é Deus, nosso Pai, né? Ele é que cria os filhos. Todos nós aqui somos filhos do grande Criador do universo, do Pai, esse Pai maravilhoso, né? Que nos ama e que nos proporciona a alegria da experiência terrena. Quantas vezes temos tropeçado diante da nossa pequenez? Quantas vezes dizemos assim, puxa vida, mas eu estudei tanto para isso? Por que esses tropeços, essas quedas, durante nossas caminhadas? Porque somos ainda espíritos pequeninos. Somos espíritos que estamos
em viagem constante, esse aprendizado extraordinário, né? Que Deus nos proporciona a alegria de viver. Quantas lembranças temos da nossa infância? Eu sou de origem espanhola, não é? Então mamãe falava assim para mim: olha, você não sabe o trabalho que você deu para a sua avó. A sua avó amarrava uma toalha no berço, e quando você chorava, ela puxava aquela toalha e balançava o berço. Eu lembrava disso. Se minha mãe não contasse, não ia lembrar, não é? Mas essas coisas são inacreditáveis, rapaz. Nós chegamos aonde chegamos. Por quê? Porque tivemos esse aconchego no lar. Mas o honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós iniciamos assim, porque nós sabemos, né? Compreendemos, aprendemos. Olha, sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravos a ninguém, honrar ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de que viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vos dará. Olha só. Iniciamos com o decálogo, né? Os 10 mandamentos que veio por intermédio de Moisés, não é isso? Bem, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um conselho da lei geral da caridade. Aquele que não ama os pais há mais para com eles. Essa forma de amor deve se juntar ao dever de despertar as atenções à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo mais rigoroso tudo que a caridade ordena que se faça aos pais, é assisti-lo em suas necessidades. Quem de nós, né, na doutrina espírita, que ela é rica nesses ensinamentos, né? Quantas lembranças trazemos guardadas no coração, né? Quantos tropeços tivemos no caminho, né? E sempre as mães e os pais ali estavam para nos erguer, nos sustentar, iluminando os nossos caminhos, vamos dizer assim, né? Porque eles, na realidade, são os luminares da nossa história. Outros seres virão, outros, não é, escalarão a montanha, né? Todos nós um dia chegaremos à plenitude do conhecimento. Mas por enquanto, a nossa pequenez ainda nos traz no chão, no pé no chão. Não é mesmo? Então nós vamos ver aqui. Será que nós demos toda a atenção aos nossos pais? Será que nós não fraquejamos? Eu acredito que a maioria aqui cuidou bem dos seus pais. Porque a doutrina espírita, ela ilumina essa área, não é? Do bem-querer. Puxa vida. Essas duas criaturas
que nos trouxe ao mundo, né? Que nos deu uma roupagem, essa roupagem física, e a roupagem interior é de Deus, é do Pai, é o Espírito imortal, né? Nós somos criaturas que vamos viver a eternidade. É difícil compreender isso, porque nós estamos aqui num planeta ainda de provas e expiações. Temos aprendido? Eu acho que muito pouco, né? Apesar dos milênios, o que é que nós temos aprendido? A seguir o Mestre Jesus. Tem uma passagem aqui que é interessante. Aquela passagem que a gente às vezes até estranha, né? Aquela passagem que ele entra num templo para pregar e suas mães, seu pai, sua mãe e seus irmãos ficam do lado de fora. Aí vão a ele e diz: Senhor, lá fora está a tua mãe e teus irmãos, à tua espera. Ele diz assim: a minha espera? Quem são meus pais, minha mãe, meus irmãos? Quem são? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Agora, será que com isso ele quis renegar a sua mãe? Não. A gente conhecia Jesus, né? Ele teve a oportunidade de aproveitar aquela situação para nos mostrar que nós somos todos uma família. Meu pai, meus irmãos, estão tudo aqui. Somos todos nós, não é? Que guardamos no coração esses momentos que passamos juntos e que aprendemos, né? Aprendemos tanto na doutrina dos Espíritos. Com os mentores espirituais, então, quantas vezes o procuramos? Quantas vezes temos pedido aos nossos mentores espirituais que nos ajudem? Ainda hoje, eu tive um momento difícil da minha vida. A nossa secretária aqui ligou para mim e disse assim: Bazan, tem uma senhora desesperada que simplesmente quer se matar. O senhor não pode atendê-la? Eu falei: meu Deus, você tem o telefone dela? Tenho. Passou o telefone para mim. Eu comecei a conversar com ela. Já tinha comprado o famoso mão branca. É um veneno para matar rato. Aquele é terrível. Corrói as vísceras. É terrível o sofrimento de quem usa isso. Bem, enquanto eu falava com ela, que eu falei um tempo grande, eu percebi que eu estava falando em vão. Ela desligou o telefone e caiu a ligação. Aí eu fiquei desesperado. E ligo uma vez, 2, 3, 4, 5. Liguei aqui para a menina da secretaria e perguntou: você não tem o endereço dela? Ele falou: mas eu não dei nem o tempo de pegar o endereço dela. Ela quer se matar. E eu desesperado, né, para fazer esse atendimento, falei: como é que vai? Só prece, né? Fiquei orando. Até que uma hora eu liguei e o telefone até caiu nas mãos dela. Aí conversamos. Graças à misericórdia de Deus, que eu não fiz nada, né? A gente é instrumento. Graças a Deus, ela falou: seu Bazan,
Aquilo que eu esperava, que eu não esperava mais, aconteceu. Ela toma um remédio controlado e custa caro esse remédio. Então, o pessoal dá um remédio que só dura 15 dias. Os outros 15 dias ela fica tapeando, não toma o remédio. Então, eu disse a ela assim, hoje, a senhora entrando na justiça, a senhora ganha. Senhora, eles negam, mas você tem do direito. Você tem direito à assistência. Todos nós temos direito a assistência. Ela ligou feliz que a situação dela tinha resolvido. Mas assim, rapaz, em torno de umas 4, 5 horas. Liguei para ela, ela que atendeu, ela falou, não precisa mais. Graças a Deus, saiu a autorização. Quer dizer, quem que trabalhou isso tudo? Não é? Os emissários de Deus. Deus está aí. É nosso paizão, né? Ele nos ama. E o que temos aprendido com Ele através de Jesus, né? Porque Jesus vem até nós. O homem mais puro que já pisou a superfície da terra. Mais puro, não existe outro. Kardec pergunta aos espíritos, não é? Qual o homem mais? Se Jesus, simplesmente Jesus, esteve entre nós, trabalhou, aprendeu um ofício, era carpinteiro, aprendeu um ofício para trabalhar, para não depender dos outros. E eu digo para vocês, puxa vida, o mestre, o que é que nós fizemos com ele? Nós trocamos ele por Barrabás. E o que está acontecendo nos dias atuais? O que está acontecendo? Temos aprendido tão pouco. Será que não temos a obrigação já de despertar para a realidade? Nós estamos passando por momentos difíceis da nossa história. Daqui a uns dias é carnaval. Será que nós vamos ver aquela mesma cena que assistimos o ano passado? O Cristo sendo arrastado pela avenida, humilhado, pois já não chega a humilhação que ele passou há 2000 e tantos anos atrás? Meu filho, é preciso despertar para a realidade que estamos vivendo, não é mesmo? Como? Vamos continuar até quando? Tapando os olhos, sem olhar de lado, sem ir para frente, levantar a cabeça, protestar, lutar, para que o mundo seja aquele mundo regenerado. Seja um mundo em que a gente possa viver. O cuidado com os nossos pais. Não é? Eu acredito que todos aqui cuidam, né? Dos nossos pais. Porque eles nos deram a vida, né? Nos deram o corpo. E o espírito vem de Deus. E Deus sabe. Deus confia em nossos pais. Porque Ele sabe que Ele pôs em mãos sábias. Porque amanhã será pedido, né? Que fizestes dos meus filhos que eu vos entreguei? Olha o jardineiro, né? Que cuida do jardim, que vai aquelas folhas amareladas, vai e corta com carinho, né? Aqueles galhos mais
costuma-se passar até, né, uma farinha ali, né, para amortecer. Uma ocasião eu li uma história interessante, meu pai. Que fizeram um estudo toda vez sobre as plantas. Toda vez que iam cortar o galho da planta, fizeram um sistema que ela sentia quando cortavam. Ela sentia, e foi constatado isso. Quer dizer, até as plantas, né, que são o reino vegetal, que nós já transitamos por lá, não é mesmo? Atravessamos os 3 reinos da natureza e aqui estamos, né? Segundo os entendidos, né, Afonso? Nós já temos um bocado de ano vivido, né? Nós somos espíritos que já, acho que uns 3.000 anos, né? Mais, olha lá. Nós somos velhinhos, mas não estamos de bengala ainda não, né? Estamos lutando aí. Viu, gente? Então, há alguns pais que descuram dos seus deveres com os filhos, mas Deus nos ama a todos. A lei de caridade manda se pague o mal com o bem. Que sejam para as imperfeições de outrem, que nós perdoemos os próprios inimigos. Puxa vida, será que nós já aprendemos a amar os nossos inimigos? Né? Tá difícil. O nosso querido Chico Xavier dizia assim: se eu tivesse poder, se eu tivesse autoridade, se eu mandasse alguma coisa, eu colocaria em todas as ruas da cidade: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é? Quanto é bela essa passagem, não é? Será então preciso ser indulgente com as imperfeições de outro? Não digas mal do próximo. Perdoar até mesmo os inimigos. Quão maiores ante os filhos que tratam mal a seus pais, como seria a prova? Porque tem filhos que ainda tratam mal os seus pais. A gente sabe, tem conhecimento. Colocam na nossa casa, lá no nosso asilo. Colocam lá e nunca mais voltam. Quando há o desencarne, isso é alguns, né? Quando há o desencarne, são os primeiros a se aproximarem para ver o que a pessoa deixou de herança. Então isso é triste de testemunhar, né? Isso é triste. Quem é minha mãe e quem são meus pais? Olha, ele era um ser especial, né? Então o que ele quis dizer? Ele quis nos ensinar a lei da fraternidade, a lei que nos une. O que é a nossa família? Somos todos nós. Não é? Nós somos filhos de Deus, nós somos uma família só. Ué. Não é? Ou estamos errados? Não é? Então, gente, olha só. Jesus, tendo vindo para casa, reuniram grande multidão. Nem podia fazer suas refeições. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele.
Sua mãe e seus irmãos mandaram chamá-lo e permaneceram do lado de fora. Jesus foi cercado pelo povo que lhes disse. Ele disse: Quem é minha mãe e meus irmãos? Olha, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, desde que nós façamos a vontade de Deus, nos é permitido, né? Esse aprendizado. Quantas pessoas judiam dos seus pais? Nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Pertinho já de se transformar num planeta de regeneração, onde o bem vai imperar. Onde o bem vai se prevalecer. Todos nós, filho, que caminhamos neste mundo difícil, mas necessários ao nosso aprendizado. Aqui, nesse estudo aqui, Jesus disse assim: aqueles que estão atravessando provas difíceis, velhos que estão sofrendo com doenças difíceis, irreversíveis, fatais, esses estão tendo a oportunidade de se libertar definitivamente de seus males físicos e espirituais. Veja bem, aqueles que têm prova, por isso nós não podemos desanimar, não. Temos que ter fé em Deus, confiar em Deus e orar para Deus que nos ilumine, nos guarde, nos proteja da nossa própria pequenez, porque nós precisamos aprender a crescer na interioridade de nossas almas. É difícil? É difícil, mas é impossível? Não. Não é tão difícil assim, não é? Desde que tenhamos boa vontade de iniciar esse trabalho rumo ao nosso crescimento espiritual. Então veja bem como é rico esse, né? Ele fala mais aqui, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma relação muito próxima, mas também pode acontecer o contrário. Os que sejam completamente estranhos um dos outros, afastados por antipatias uns com os outros. A ingratidão dos filhos e os laços de família é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter mais odioso. O Espiritismo nos mostra a realidade desse amor. Pode acontecer, sejam estranhos um ao outro. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Uma oportunidade que Deus nos dá, né? Enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui encarnados, vamos apaziguar as nossas almas. Vamos nos reconciliarmos um com os outros. Às vezes, eu te ofendi, nem sei como, mas te ofendi, né? E às vezes te neguei a oportunidade que mais você necessitava.
foi o que Jesus quis tornar compreensível. Aqui estão minha mãe, meus irmãos, pois todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos, são minha mãe. Singulares, né? Singulares, parece algumas palavras de Jesus, por constatarem com a sua bondade e a sua inabalável benevolência para com todos. Sua doutrina tinha por toque principal a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, né? Provando para nós, né? Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Agora, os laços, né, do espírito são criaturas que se encontram, né, e tornam a vida mais fácil. O lar que recebe as criaturas necessitadas do Cristo, de Deus. Agora a gente tem que ter na consciência, viu? Não é o pai que cria o espírito de seus filhos, que mais não faz do que lhe fornecer um envoltório corpóreo, cumprindo-lhe a tarefa de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir, crescer. A gente está quase encerrando. Fico preocupado, né? Aqui tem uma coisa interessante. Quando os pais, feito tudo que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançaram êxito, não tem por que se inculpar a si mesmo. Pode conservar tranquila sua consciência. Deus não dá provas superiores à nossa força. Só permite aos que podem ser cumpridas. Às vezes, o que nos falta é a vontade, né? Nos acomodamos muito, esquecemos da vontade de agir, de trabalhar, de criar. Na verdade, a bondade de Deus que nunca fecha suas portas ao arrependimento. Nem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho e afinal abatido, Deus abriu os braços para receber o filho pródigo que lhe lança aos pés as provas rudes. Ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceita o fim do sofrimento. Quantas criaturas, né, a gente encontra pelos caminhos tão necessitados, né, do nosso aconchego, do nosso abraço, do nosso carinho. Para encerrar, eu quero ler uma mensagem, ela é curtinha. Essa mensagem, o Afonso vai lembrar dela. Ela deve ter muitos anos, viu? O papelzinho está bem... Isso foi uma ocasião que lá em Belo Horizonte, no grupo da Fraternidade Irmã Sheila, tinha uma campanha, Movimento da Fraternidade Oscar, Grupo Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Belo Horizonte.
A mensagem se intitula Pivete? Não, irmão. Se você soubesse como é difícil ser pequeno, sozinho, no mundo no qual até você tem medo, se soubesse que para mim tudo deu errado, desde o começo, eu só conheci fome, miséria, crueldade. Talvez você não me olhasse desse jeito, nem me fechasse o vidro do carro na cara, nem me chamasse de bandido quando passo. Quem sabe até me desse um sorriso. Ou quando viesse te roubar, você viraria o jogo, me chamando para tomar um refrigerante. Ou quando ouvisse alguém falar de mim, olha aí, o pivete, você retrucasse ou pensasse, pivete? Não, irmão, seria bom demais. Você veria que eu sou uma criança, um jovem, e não uma fera. Se lembraria que também tenho direitos nesse mundo que não é só seu. Quem sabe, seu ódio se transformasse em piedade, sua piedade em solidariedade, sua solidariedade em fraternidade, e assim eu tivesse alguma chance de sobreviver. Pivete? Não, irmão. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde a todos. Vamos retornar aos nossos lares, né? Com a fé, a esperança de que um dia estaremos todos num reino mais feliz. Muito obrigado.